Eletivas 2020. Muito prazer para você que está nos assistindo. Meu nome é João Carlos e você está no Casari News. E falando um pouco mais das eletivas, daqui a pouco estaremos aqui com o professor Astor e ele vai falar um pouquinho para a gente o que ele acha sobre o projeto de vida dos alunos e qual a opinião dele quanto a isso. Fique ligado, daqui a pouco voltamos, ok? Como eu havia prometido, e muita gente pediu, tanto nos comentários do canal do YouTube, nos vídeos anteriores, quanto aqui na escola, estamos aqui com o professor Astor. Professor, bom dia, Bom dia, prazer receber o senhor aqui no nosso obrigado. canal. Assim, foi um pedido, como eu já tinha dito para o senhor antes de dar início à entrevista, de muitos alunos que queriam ver o senhor falar um pouco, opinar, dar a sua opinião sobre o que vem ocorrendo no dia a dia aqui. Tudo bem? Temos a primeira pergunta aqui para o senhor. Professor, o que o senhor tem a dizer em relação aos projetos de vida dos alunos? Bom, atualmente nós detectamos aí que o projeto de vida não é construído de uma maneira adequada, né? Então, se vê a necessidade aí de ser trabalhado nas unidades escolares, né? E principalmente atendendo aí o governo, sentindo essa necessidade, trazer para as escolas públicas o projeto de vidas ou as eletivas, né? Em nova escola, como nós chamamos, né? A fim de despertar no aluno determinados interesses que até então, no seu cotidiano, diante das suas práticas, ele não é levado a esse conhecimento, né? Tá certo? E professor, tem muitos alunos chegando agora no ensino médio, e fica até uma questão também para um aluno que está perto aí do ensino médio, para entrar aí no primeiro colegial, por exemplo, só que ainda está no ensino fundamental. O que é filosofia, professor? Porque a gente sabe que o senhor é formado em filosofia e sociologia, né? O que é a filosofia e para que ela é importante? Bom, a filosofia, dentro do projeto inicial, falta, né, não seria bem a palavra, mas o indivíduo ele não usa de uma reflexão diária, ou seja, né, o fato do indivíduo não pensar a sua realidade, não vivenciar de uma maneira mais crítica a sua realidade, entra aí o projeto filosofia nas unidades públicas, e particulares, a fim de conscientizar, desenvolver, né, a atitude filosófica para a reflexão crítica, para um olhar diferente diante da sua realidade, né, a fim de que aquilo que realmente ele aconteça, ele possa ter um resultado e conseguir um meio de vida melhor, Ou seja, né? filosofia seria o repensar. Seria a reflexão crítica diante da realidade. Seria aquilo, o minuto que antecede a sua ação, repensar a sua ação, consequentemente ter um resultado, uma qualidade de vida, né? E como exercemos no dia a dia, professor, a filosofia? A filosofia, ela tem dois lados, né? Primeiro lado, que é o bom senso, né? O cotidiano, o dia a dia, nós chamamos de bom senso. O indivíduo, quando ele precisa tomar uma atitude, quando ele está lá para tomar, responder algo a alguém, ele busca a melhor resposta, né? Aquela certeza, aquela precisão para que ele possa ter um bom resultado, né? A filosofia no ensino médio, ela trabalha o conteúdo filosófico para que o aluno ele tenha uma propriedade, embora superficial, técnica, né? Mas desenvolvendo aí uma criticidade no aluno. Agir com, seria mais real dizer assim, agir com ética, né? Sim, envolve a ética, envolve em todos os campos, né? Não é a ética não é só para aquele cara que faz algo ilusitado. Se todo indivíduo numa sociedade ele desempenhasse, né, o ser ético, né, que é o indivíduo que age certo, da maneira certa e mesmo consciente que pelo certo ele saia perdendo,
então a sociedade não, poderíamos até dizer que não precisaria de lei, né? Porque todo mundo conhece o seu metro quadrado e automaticamente a empatia, né, o compromisso, a responsabilidade com o outro estaria sendo atuante, né? Tá certo. Professor, e muita gente, assim, que nem eu já disse anteriormente, que está chegando agora no ensino médio, às vezes pende um pouco, tem um pouco de dificuldade para entender a filosofia, como o senhor já explicou aí para nós anteriormente, e agora a gente quer falar um pouco sobre a sociologia. Por que que ela é importante, professor? A diferença entre filosofia e sociologia, ela praticamente caminham juntas. A filosofia, você faz uma reflexão crítica de um conhecimento, porque a ideia é como que o indivíduo constrói determinados conhecimentos, né? E a ação do indivíduo, ou seja, como o indivíduo ele construiu algo para agir daquela forma, né? Então a filosofia ela pende mais para o lado interior do indivíduo, né? Para a maneira como ele pensa e ao mesmo tempo o conhecimento que é desenvolvido para desenvolver determinadas atitudes. Já no caso a sociologia, ela é a vivência diária do indivíduo em sua realidade, né? O indivíduo é um ser social, né? E ele está inserido na sociedade. Ele não nasceu para estar só. Ele nasceu para viver relacionamento. E a sociologia, diante dos temas, né? A proposta sociológica no ensino médio é criar um olhar de estranhamento, né, ante a sua realidade, levando o aluno a compreender que nada é natural e tudo vem de um processo cultural, né? Levando em conta que cultura é tudo aquilo que o indivíduo faz, é o seu pensamento, as suas decisões, aquilo que ele gosta de comer, a maneira como ele veste, como ele se posiciona. Então, o meio, como diz o ditado, o meio, o meio acaba influenciando aquele indivíduo dentro de um contexto cultural. Diante de todas as temáticas, a sociologia ela trabalha levando o aluno a essa compreensão, né, do olhar de estranhamento, mas ao mesmo tempo não é só estranhar, mas ao mesmo tempo é ele também compreender o outro, porque nós não temos uma cultura única e nós precisamos entender a diversidade, né? Respeitar as diversidades, tanto locais, regionais, nacionais e tanto aquelas diversidades que nós encontramos no mundo aí. Tá certo. E, professor, a gente sabe que todos os dias a gente exerce a sociologia, porque estamos no cotidiano, estamos convivendo com pessoas diferentes. Mas como exercer a sociologia no dia a dia, professor? Exercitar através do olhar de estranhamento, né, nas nossas relações sociais, nós exercitamos a partir do momento que eu me relaciono com o outro, né? Os fatos sociais, ou como Max Weber diz, a ação social, os acontecimentos, né? Eu levar para o campo sociológico, quando eu questiono, né, aquela questão, mas deveria ser assim, né? É, é, ter aquele olhar de estranhamento ante aquela realidade, eu já estou usando só o fato de eu estranhar determinada coisa, eu já entro no campo sociológico e repenso aquela situação que envolveu um pequeno grupo. Um exemplo, você pode estar na fila do correio, né? Você à frente tem aquela fila, alguns indivíduos à tua frente, tem outros atrás e chega, né? Eu vou colocar aqui, chega o Gabriel, né? E vai conversar contigo, você está na frente, ele precisa postar uma carta. E aí a pessoa, o Gabriel chega até você, conversando, tal, te cumprimenta e pede um favor a você, né? Você pode postar essa carta para mim. Você, em respeito à amizade, você pega a carta dele, né? É um fato social, É, sociológico, porque envolve um grupo de pessoas. Aquele que está à tua frente não envolveu, mas aqueles que estão
atrás de você na fila envolveu diretamente, porque é mais uma postagem que você vai fazer e é outro que não está cortando, mas implicitamente está cortando a fila, né? Então, os indivíduos que estão atrás, eles vão ter um olhar de estranhamento para o Gabriel, que assim, puxa vida. E muito mais a você de ter aceito a carta para ser postada, né? Entra um campo filosófico, o padrão ético, né? Até que ponto eu sou um sujeito honesto, né? Até que ponto eu posso dizer não para o meu amigo, sendo que deveria respeitar as pessoas que estão atrás. Sociologicamente, ele vai pensar essa dinâmica social, o que poderia acontecer e o resultado dessa dinâmica social, né? Que talvez a pessoa pense, não dá nada, ninguém me conhece, mas as pessoas, ao olharem pela rua, sempre Sempre vai lembrar. da tua ação, né? E o prejuízo que eles Do mau levaram. caráter, né? O dia de amanhã, você pode estar na situação inversa. A pessoa que foi prejudicada por você, ela pode estar à frente e, né, e você atrás, e alguém chegar para ela, e aí? Né? Então, tem toda uma dinâmica que a vivência em sociedade, ela é complexa. E ela só vai, claro, vamos resolver o problema, pensar, ter um olhar de saneamento? Não. Nós caminhamos à procura de uma melhoria. Né? A excelência nós não vamos conseguir, mas o quanto mais nós melhorarmos a nossa relação social, nós estamos no rumo certo. Tem gente que não acredita naquela teoria, que é o que você planta, você colhe, né? E pessoas que costumam fazer o que o senhor disse agora em exemplo, vai lá na frente e vai colher o que ele plantou. Muitas vezes a pessoa é antiética, age com uma péssima educação, vamos dizer assim, ditado popular, só que lá na frente vai ter um resultado. E não vai ser dos bons, né, professor? Porque o que você faz hoje, acredite, gente, você colhe amanhã. E assim, professor, uma pergunta um pouco mais da sua pessoa. O senhor exercia mais algumas funções antes de se tornar professor? Sim, eu tenho, na área profissional, tenho várias experiências, né? Eu já trabalhei em farmácia, alguns anos, muitos anos. Trabalhei numa indústria de produtos veterinários, já fui auditor de uma empresa, né? Então, já viajei pelo Brasil quando era auditor, né? Então, as experiências hoje, diante das aulas e das inquirições ou das indagações que eu faço aos alunos, né? Elas não vêm porque são pautadas de livro, elas vêm porque a minha própria vivência, né, é um exemplo disso. Né? As minhas indagações, elas são a fim de levar o aluno a essa compreensão, né, para que, diante de todo um vasto, né, conhecimento que se tem à frente, tecnologia está aí, diante de todo um anseio profissional que cada aluno, quando ele encerra o terceiro ano, ele almeja ter, vou buscar um trabalho, vou ter um excelente salário. Mas quando ele se depara com a realidade, né, é um desafio. É um desafio porque o muro, muitas vezes, ele é alto. E se o aluno não tiver preparado, condições plenas dele chegar e sobrepor ou pular esse muro e realmente correr atrás do seu sonho, ele para e desiste da caminhada. E aí é um erro muito grande, né? Muitas vezes você desiste dos seus sonhos e acaba entrando num buraco que muitas vezes Não tem saída. não tem saída. Tem várias dinâmicas aí, né? É mais fácil, hoje o jovem está levando aí, é mais fácil ele ter tudo pronto do que algo para ser construído. Né? O intuito do ensino médio, né, dentro, é o aluno poder construir. Né? A ideia não é passar, não é questionar a política, não é seguir um padrão, você tem que seguir. Porque a sociedade ela já tem uma dinâmica de regras, né, de composições de leis, né,
que tudo culmina para uma boa vivência. Tá? Em geral, o aluno ele tem que sair do ensino médio preparado. Preparado, não que vai dar 100% certo, mas se der alguma coisa errada, levanta, sacode a poeira e cabeça em Continua. pé e continua a caminhar. Professor, outra pergunta sobre a sua pessoa também. Nós sabemos que o senhor, além de professor, também é pastor, correto? Sim. E como é que o senhor mescla essas funções de professor e pastor? Não vejo dificuldade nenhuma. Porque uma vez que o pastor, na realidade, ele tem um cunho ideológico bíblico, né? E nós, né, enquanto professor, o Estado é laico, né? E nós não podemos, cada aluno ele tem a sua concepção, aquilo que ele herda na família, né? Tem que ser respeitado, certo? E não pode, na realidade, nós não podemos aí aqui divulgar ou expor é, uma ideologia religiosa, né? O Estado é laico. Mas, em contrapartida, né, diante do contexto filosófico e sociológico que nós trabalhamos, no caso, cada aluno saber construir, né? Saber construir, né? E o certo, né? Agir certo da maneira certa, né? Cada aluno tem o seu contexto, a sua realidade, e ele, sabendo construir a sua realidade, automaticamente não tem o que dar errado. Correto. Professor, falando um pouco sobre o projeto de ensino do governo, esse novo projeto, o senhor achou interessante? Sim, acho interessante e vem em momento ideal, diante de novas perspectivas, né? A tecnologia está aí para conscientizar o aluno da sua veracidade, né? O grau de pêndulo aí, né, entre grau de verdades, né? Por outro lado, há o projeto de vida para trabalhar o socioemocional do aluno, desenvolver a competência, a habilidade para que o aluno realmente ele consiga se compreender. É um olhar, praticamente um olhar para dentro de si, né? E começar a desenvolver determinadas habilidades. E por outro lado, a eletiva, ela está para botar a mão na massa, né? Enquanto o aluno uma atividade ou outra, Que é o nosso caso aqui agora. embora que na realidade você não está bem específico aos teus sonhos, mas as eletivas em algum momento você está botando a massa e você está descobrindo o fazer, né? E é legal isso, porque você está compreendendo a tecnologia, você está compreendendo olhar para dentro de si e automaticamente botando a mão na massa, né? E tanto esses três conteúdos, eles estão interligados diante dos conteúdos que você já tem em sala de aula. Já tem sala de Que, aula. claro, que são fundamentais, gente. São fundamentais para o exercício da tua vida, tanto particular como profissional, né? Porque, por mais que o indivíduo ele não veja não tenha significação de um determinado conteúdo, mas o conteúdo diretamente não vai estar ligado a ele, mas indiretamente ele vai estar ligado em outro conteúdo, né? Então, a matemática é hiper importante, a língua portuguesa, a arte, a geografia, a história, a química, né? Biologia e assim sucessivamente, né? Mas eu posso dizer que o conteúdo que mais a pessoa utiliza no decorrer da sua vida não deixa de ser a filosofia e a sociologia. Que é o repensar, né? É o repensar, né, e o olhar de estranhamento diante da sua realidade. O professor citou aqui, pessoal, as eletivas e de pôr a mão na massa. Por que ele falou isso? Um exemplo nosso aqui do ensino médio são as eletivas de jornalismo. Eu já expliquei para vocês anteriormente, mas vale sempre ressaltar que as eletivas são oficinas
E essas oficinas foram feitas conforme projetos de vidas, que é o caso do professor, que é a matéria que o professor está dando aula para a gente no ensino médio e também no ensino fundamental, o projeto de vida. As eletivas, foi montadas as oficinas em cima do projeto de vida. Então, pessoas que querem trabalhar com comunicação, com jornalismo, essas coisas assim, que tem a ver com comunicação, que é o meu caso também, tá trabalhando aqui na oficina de jornalismo. E por isso que a gente está com essa campanha fazendo esse trabalho com o professor. Ou seja, é muito interessante, né, professor? Sim, claro, né? Porque dessa forma o aluno ele vai se descobrindo. É o aprender a fazer, né? E automaticamente ele vai atrás, se estrutura, né? E você leva essa experiência para o lado profissional. Lá na tua vida profissional você vai levar essa experiência e, consequentemente, você vai ter bons resultados, né? A gente conhece o senhor aqui, trabalha. Eu mesmo estudo com o senhor, esse ano é o terceiro ano meu aqui com o senhor. Sim. Com esse novo projeto, os alunos do ensino fundamental estão começando a conhecer e entender assim, os seus conhecimentos um pouco mais cedo. O senhor está passando os seus conhecimentos para eles aí um pouco mais cedo, dando aula de projeto de vida. E a gente sabe, professor, que por senhor, como o senhor tem essa capacidade, porque eu admiro a inteligência que o senhor tem, a maneira que o senhor fala e a maneira que o senhor pensa. Eu admiro muito. Só que tem pessoas que desrespeitam muitas vezes o senhor em sala de aula, que não dê atenção, mal sabe eles o que estão perdendo, né? E aproveitando em cima dessa pergunta que eu vou fazer para o professor agora, eu deixo um recado aí, que tem muitos governantes que estão achando que o ensino caiu por culpa dos professores. Eu convivo na escola, meu amigo, meus amigos aí da lei, vou dizer assim, eu convivo na escola em torno de 5 horas por dia, fora quando eu não fico aqui o dia inteiro. Eu moro no sítio a 30 quilômetros, eu acordo todo dia 4 horas da manhã para vir para a escola e eu acompanho o dia a dia dos alunos aqui. A culpa não é de professor, pelo menos na minha escola, a culpa não é do professor que o ensino decaiu, tá? A culpa são dos próprios alunos que não têm o interesse. Tá aqui um exemplo de uma pessoa muito esforçada que está trabalhando cada dia mais para que a gente possa futuramente exercer as nossas funções de maneira de grande qualidade. Beleza? Então, fica aí, meu amigo, não coloca a culpa no professor, não. Não tem professor tomando suquinho de laranja em mesa de sala de aula, não, tá? Ele tá dando aula, ele tá preocupado. Pelo menos os professores da minha escola são assim, eles estão preocupados em ensinar e passar o máximo de conhecimento possível para os seus alunos. E a pergunta, professor, voltando aqui para a entrevista, é: como o senhor lida com a falta de interesse em relação aos alunos? Bom, cada aluno ele tem sua realidade, né? Então eu vejo que se cada aluno ele vê sua realidade numa caixinha de joia, é aquilo que ele vai ter amplitude de mundo para a vida, né? E a educação, o cunho principal, um dos cunhos principais da educação é emancipar o aluno, né? Emancipar e abrir essa visão do aluno aí para a dinâmica que ele tem, né? Claro que se você pensar assim a priori, assim de uma maneira mais metódica, a tecnologia, as acessibilidades é boa, a tecnologia é boa, mas atrás nos bastidores, né, tem algo formatado que leva o aluno realmente a não se preocupar com a sua realidade, né? A mídia, nos programas, as novelas, né? Então, essa dinâmica que acontece, que parece que é bom, né? Cria um estado de indiferença da pessoa em relação à sua realidade. E isso é prejuízo para ela, porque aqueles que estão acima do poder, né, claro, né, detêm o poder, né, e aqueles que estão abaixo, que é a maioria da sociedade, se não estiver atento, eles acabam sendo ludibriados. O aluno, ele vem com essa bagagem. É o fast food, que é tudo pronto, né, é fácil, não quer, por que eu vou fazer isso? Não tem nada a ver. Quer dizer, é posto o manjar diante do aluno, o aluno ele tem que ter pelo menos um conhecimento básico que ele possa aproveitar ou não, né?
o conteúdo que é exposto, né? Ele já tem um conhecimento básico, um conhecimento senso comum, né? A escola aprimora esse conhecimento para que, diante da diversidade de vivência que ele vai enfrentar na sua realidade, no decorrer da sua vida, ele possa, não que vai dar tudo certo, mas amenizar os conflitos. Quanto menos ele amenizar os conflitos que surgem no decorrer da sua vida, né, ele já pode se tornar mais feliz. Certo? E assim, falando um pouquinho, a última pergunta que a gente tem para o senhor aqui, para a gente poder encerrar, falando um pouquinho sobre o nosso governo. Professor, o que o senhor tem a declarar sobre a sua opinião sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma previdenciária? Bom, a reforma previdenciária, ela deveria acontecer, né? Vários países a nível mundial, no mundo, né, estão aí fazendo os seus ajustes, né? O último aí que nós tivemos aí, vimos aí até a França, né? Então, precisa haver, né? O que não pode acontecer são as injustiças, né, que geralmente são cometidas, e os atores que estão para aprovar determinadas leis, eles não vão até a base, né, levando em conta que um país democrático, a sociedade é ouvida, uma democracia, né, e nós vivemos uma parcialidade disso aí, onde a sociedade não é ouvida. Por outro lado, a própria sociedade ela é indiferente diante da que acontece, né? Precisa acontecer, porque o Estado, cada vez mais, a pessoa vai tendo condição, né? Os indivíduos eles vão vivendo mais, o custo do Estado manter é altíssimo, então ele precisa manter, são poucos os que estão recolhendo. Nós temos um dado estatístico que até 2050, né, praticamente no Brasil, nós vamos ter 2/3 de aposentados e 1/3 pagando Previdência Social. Quer dizer, isso aí, 1/3 para 2/3, um índice muito alto. Então, é menos gente pagando e o dobro daquele que está pagando está recebendo. Então, precisa haver uma dinâmica, né? E essa dinâmica, né, precisa haver mudança, claro, no tempo, ajustes aí para quem tem o direito ou não. Tá? E agora precisa ter lisura, idoneidade daqueles que procura, no caso, buscar aposentadoria por invalidez, né? Aqueles que realmente não faria jus à aposentadoria, mas tentam outros subterfúgios, né, para poder realmente se aposentar. Tirar um Né? proveito do governo. Tirar um proveito. Né? E nós temos, o jeitinho brasileiro. Nós temos muito disso aí, que isso não deveria acontecer. Por isso que a gente entra coisa, né? Aquele campo aí da filosofia, o indivíduo, ele emancipado, né? Então ele não age para levar vantagem, né? Ele age o que é certo da maneira certa, né? A reforma prejudicou muita gente? Prejudicou. Só que não vai mudar da noite para o dia. Mas automaticamente, ao longo dos anos, nós vamos começar a ver resultados benéficos diante dessa mudança. Diante de toda a inflamação que existe na sociedade, né? E principalmente de alguns sindicatos, até irônico eu estar expressando isso, né? Mas o resultado, ele virá, né? E toda vitória, ela precisa ter luta. Na luta, né, alguém tem a sensação de perda, mas no final você está ganhando. Tá certo. Tá bom? Professor, em nome de todo o grupo do Casari News, a gente agradece a sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado. Foi um prazer ouvir as suas palavras, a sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre tudo isso que a gente comentou aqui anteriormente. De verdade, professor, de coração, a equipe do Casari News agradece a sua participação aqui hoje. E aí, você que gostou do nosso vídeo, que gostou da opinião do nosso professor Astor, deixe seu joinha e não esquece de se inscrever aí no canal, beleza? Comenta aí embaixo o que você achou, qual a sua opinião.
sobre o que foi dito aqui anteriormente. Beleza, pessoal? É isso. Por hoje é só. Brigadão e valeu. Até mais.